Quantos missionários vão avante? Estou pregando para homens e mulheres que deixarão de ser vulcões adormecidos para se tornarem vulcões em erupção, preparado para cuspir fogo na terra e construir coisas grandiosas. Se você é um desses, joga a mão lá em cima e dá mais um glória. Vamos para Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus te diz: não comereis de toda a árvore do jardim? Deixa eu só botar isso aqui, ó. Ora, a serpente era mais astuta. Aqui a tradução diz de todas as alimárias. Em outra tradução fala de todos os animais, né? Todos os animais que havia no campo. Era mais astuta. O que é astuta? É a pessoa que é esperto, né? Esperto. É aquela pessoa mais inteligente, mais esperto, mais ativo, né? Sagaz, é o astuto, né? Então a esperta. Tudo indica que a serpente, olha só, tudo indica que a serpente era a representante, porque quando fala serpente, parece que estão falando do termo feminino, né? Parece que toda cobra é feminina. E não é. A palavra é serpente ou cobra, por mais que pareça ser feminino, mas tem cobra fêmea e cobra macho, né? Serpente fêmea e serpente macho, ok? Então a palavra serpente não se aplica só a feminino, não, porque todas são femininos, não, tá bom? Então a serpente, né, no caso, era o animal mais astuto. O que isso quer dizer? Tudo indica que a serpente era o rei dos animais. Hoje nós não damos esse título ao leão, não é? O leão é o rei da selva. O leão é o rei da selva. Pois é, a serpente seria então o rei dos animais naquela época. A serpente seria o rei dos animais. Ela vai perder esse título, ela vai perder esse reinado exatamente por causa do pecado, por causa da punição que nós vamos ver daqui a pouco, né? Aí ela vai perder esse título de o rei dos animais. Então aqui tudo indica que ela seria esse rei, tá? Ela era a mais inteligente, a mais astuta, a mais sagaz, a mais esperta. Então geralmente sempre o mais inteligente, o mais esperto, o mais ativo, ele tende a dominar sobre os demais. Ele tende a liderar sobre os outros. Sempre é assim, né? Então tudo indica que a serpente, era o rei dos animais, ok? Não era o leão. Ela vai perder esse cargo porque ela vai pecar ou vai levar o homem ao pecado. Vamos continuar lendo aqui. E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos. Peraí, vamos botar só um dedinho aí de prosa atrás. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, a serpente disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comereis. Olha só, esse aí. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Vamos parar bem aí. Versículo? É 1 ainda. Olha o que a serpente disse para a mulher. A serpente falou assim para a mulher: é assim que Deus disse? É assim que Deus disse? Não comereis de todo o fruto do jardim? Irmãos, primeiro, o que já é estranho aqui é que um animal está conversando com um ser humano. Vamos pensar nisso aqui agora. Vamos lá. Vamos usar aqui o nosso raciocínio para a gente poder descobrir algumas coisas com uma lógica. Vamos agora usar a lógica para descobrir algumas coisas. Imagine você está em casa, você tem animal, tem um cachorrinho em casa, tem um poodlezinho, um pincher, tem algum tipo de animal na sua casa, um gatinho, sei lá, ou você mora aí na fazenda,
está numa chácara aqui, como eu estou na chácara aqui agora, tem um cavalo, tem um boi, uma vaca, uma ovelha. Tem algum animal? Tem? Ok. Imagine você, tá ali tranquilo, brincando com o seu cachorrinho e tal, e o cachorro abre a boca e começa a conversar com você. O cachorro abre a boca, o gatinho ali, né? O gatinho Totó, abre a boca e começa a falar com você. Você ficaria ali para bater papo com o gatinho, com o cachorrinho, com o cavalo, com a vaca, com o boi? Você ficaria ali para bater papo? Ou o que você faria? O que você faria? Coloque nos comentários aí o que você faria. Se você estivesse no lugar, né, ali rodeado de animais, cachorro, gato, né, vaca, boi, cavalo, como aqui no Nordeste nós temos aqui muito jumento. Aqui no Nordeste tem muito jumento. Sabe o que é jumento, irmãos? Tem lugar do Brasil que conhece como jegue, né? É a mesma coisa, jumento, jegue, jirico, é a mesma coisa, viu? Asno, o asno é a mesma coisa, viu? Asno, jumento, jegue, jirico. Você conhece? Coloque aqui nos comentários como é que isso é conhecido na sua região. Agora imagine você, e esse animal abrir a boca e começar a falar com você, conversar com você. O que você faria? Coloque nos comentários, responda aí, o que você faria? O que você faria? Se você tivesse com o animal e esse animal abrisse a boca e falasse: olá, tudo bem? Né? Você está ali conversando, sei lá, chamou lá o cachorrinho para poder comer, né? O seu puduzinho está dando ali raçãozinha para ele. Come, filho, come, tá gostoso, não sei o quê. Como tem gente que faz isso, né, com os animais. Aí o cachorrinho abrisse a boca e disse: tá horrível essa comida. O que você faria? Né? Alguém falou que sairia correndo. Outro aqui falou que desmaiava, né? Então, amados, é estranho, né? Não é normal um animal falar com a gente. Não é normal. Não é normal. Agora percebam que a serpente, ela vai conversar com Eva. Então disse a serpente à mulher, ela vai conversar com a Eva. E detalhe, a Eva não sai correndo. A Eva não fica parada, estática, estagnada, assustada. Pelo contrário, a Eva vai bater o maior papo com a serpente. Elas vão trocar uma ideia, elas vão bater papo. Elas vão partir para um diálogo. Uma fala, a outra responde, uma responde, a outra fala, e elas vão trocar palavra, trocar uma ideia ali para ter o maior papo. Para aí. Todos os aqui do chat dizem que desmaiavam, saía correndo, ficaria com medo. Por que a Eva não sai correndo? Por que a Eva não desmaia? Por que a Eva não fica com medo? Por que a Eva vai bater o maior papo com a serpente? Por quê? Vamos usar a lógica agora é lógica. A Bíblia vai explicar o porquê? Não, a Bíblia não explica. Tem momentos que nós temos que usar a lógica. Aliás, a Bíblia explica, mas ela deixa em oculto, vamos dizer assim, e nós temos que usar a lógica para entender. Como eu já expliquei muitas vezes aqui na live, que tem coisas que estão de forma explícita na Bíblia, bem clara. Mas tem outras coisas que não estão de forma tão clara. Tem coisas que estão ocultas, e quando nós usamos a nossa mente espiritual, né, a nossa lógica espiritual, a gente entende o que está dizendo ali, o que está falando de forma oculta, ou até numa linguagem subliminar. Né? Então vamos lá. Por que a Eva não corre, não desmaia, não fica com medo? Por quê? A única lógica, a única explicação é: aquilo era normal. Aquilo era normal. Por isso que ela não corre, por isso que ela não desmaia, porque aquela não era a primeira vez. Já havia outras vezes que ela batia papo com os animais, ou pelo menos com a serpente. Aqui nós não vamos ver outros animais conversando. O leão, o tigre conversando, o macaco, o chimpanzé, né, o tatu, a onça. Nós não vamos ver eles conversando. A Bíblia não vai falar disso aqui. Até porque não é interesse. O interesse aqui é mostrar o episódio, e no episódio quem se envolve nele é a serpente.
Mas tudo nos leva a crer que aquilo era normal, pelo menos para a serpente falar era normal. Pelo menos a serpente conversar, isso era normal, porque Eva não se assusta, Eva não corre, Eva não desmaia. Isso nos leva a entender que era normal bater papo com a cobra, conversar com a serpente. E vale lembrar que a cobra não tinha essa conotação que tem hoje, né? Hoje cobra é algo, Deus me livre, algo desprezível, né? Não era assim. Vale lembrar que a cobra na época era algo fenomenal, é o rei da selva, era uma coisa assim, era o leão hoje, tá? O leão hoje, era assim que ele era visto. Então, é como se hoje o leão falasse. Então, a cobra falava. Por isso que a Eva não corre, porque aquilo era normal, a cobra falar. E isso nos leva a crer também que, possivelmente, os demais animais também falavam. Por isso que Eva não se assusta. Era comum ela bater papo com o leão, conversar com o tigre ali, bater um papo ali com a onça, trocar um dedinho de prosa com o leopardo, né? Receber ali os conselhos do elefante, da zebra, enfim. Então isso era normal. Isso era normal, tá? Pastor, a Bíblia fala que isso era normal pelo versículo que lemos. Porque se não fosse normal, o que aconteceria? Eva corria, Eva desmaiava, Eva saía correndo, Eva não ia dar ouvido. Mas ela dá ouvido porque aquilo era normal. Então a serpente conversando com a mulher. Isso quer dizer que os animais falavam. Ô pastor, mas animais falar, isso é fora, não tem como. Nós vimos um falando uma vez, né? A jumenta de Balaão falou. A Bíblia fala que o anjo tocou a boca dela e soltou a sua língua. Desenrolou, tem tradução que fala, e desenrolou a sua língua, né? Desprendeu a sua língua. E a jumenta falou. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que hoje a jumenta não fala porque a língua dela está presa. Hoje o cavalo não fala porque a língua dele está presa. A vaca, o boi, a onça, o tigre, o leão não falam, o cachorro não fala porque a língua dele está presa. E o anjo tocou a boca da jumenta e soltou a sua língua. Por que a língua dela ou do animal hoje está preso? Provavelmente foi preso em forma de punição por causa da serpente. Aí você me pergunta, pastor, mas por que os animais vão pagar o preço, vão ser punidos? Quem pecou não foi a serpente? Por que os animais serão punidos? Da mesma forma que a raça humana hoje, 8 bilhões de pessoas que existem na Terra, são punidos por causa do pecado de Adão e Eva. O que é que nós temos a ver com o pecado do Adão e o pecado da Eva? Nada. Quem pecou foi o Adão e a Eva. O que é que nós temos a ver? Nada. Mas eles são quem? O líder da raça humana. Deus os coloca como líder, como chefe da raça humana. E o que o chefe pratica de forma negativa, respinga nos súditos, respinga em nós, respinga em toda a raça humana. Então a gente paga o preço, paga o pato, sofre as consequências por causa do pecado do nosso líder, do nosso pai, humanamente falando, né, do nosso pai segundo a carne, que é Adão, e da nossa mãe segundo a carne, que é Eva. Então, assim como nós pagamos o preço por causa deles, que são nossos líderes, né? E vale lembrar que quando o líder erra, geralmente os súditos, os liderados também pagam o preço, sofrem as consequências. Você pode ver na história, né? Quando um rei se rebelava, por exemplo, um rei que era vassalo, tipo um rei de um país pequeno, que era governado por um império, por exemplo, o império da época, sei lá, vamos botar aí o império da época de Nabucodonosor. Na época da Babilônia, do auge da Babilônia, haviam vários países pequenos, governados por reis pequenos, né? Que era governado pela Babilônia. Por exemplo, o próprio rei de Judá, né? Quando esse rei de Judá se rebelia contra o rei da Babilônia, o que acontece? O rei da Babilônia não pune só o rei de Judá. Ele poderia ir lá dizer, quem rebeliou? Ah, foi o rei. Deixa eu ir lá e matar o rei. Não. O que ele fez? Foi lá e matou crianças, homens, mulheres,
a nação inteira. Então a nação era punida por causa do pecado do rei. Então o pecado do líder, né, gera consequência para os liderados. O pecado de Adão e Eva trouxe consequência para mim e para você. Assim também como a desobediência, o pecado da serpente, e ela era líder dos animais, trouxe consequência para os animais. Qual a consequência? Uma delas: perderam a voz, perderam a fala, né? Perderam a fala, perderam ali o genes FOXP2, segundo a ciência, através da biologia e também da genética, né? Existe nos 25 mil genes que temos, que forma aí o nosso genoma humano, né? Que está aí no nosso nucleotídeo. Nesses 25 mil genes que possuímos, nós temos um que falta nos demais animais. Eles têm também esses 25 mil genes, né? Mas nós temos, nesse aproximadamente 25 genes, nós temos um a mais do que eles. Apenas um a mais do que os outros animais. Esse um a mais é chamado de FOXP2. O FOXP2 é o genes responsável pela fala e linguagem. Ok? Pela fala e pela linguagem. Então, no nosso cérebro, nós temos esses genes. Aliás, no nosso nucleotídeo, nós temos esse gene chamado FOXP2, né? E isso comanda uma área do nosso cérebro que nos faz elaborar palavras, formar frases através de sílabas, de palavras. E a gente consegue gerar isso aqui na garganta, aqui no gogó, né? Através da laringe, da faringe, da caixa vocálica. Tá? Então aqui a gente consegue formular essas palavras, né? Se comunicar através de palavras. Isso só o ser humano possui agora. Porém, os animais possuíam isso. Deixaram de possuir. Por quê? Porque o líder deles pecou. Quem é o líder dele? Quem era o líder deles? A serpente. Então eles perdem essa fala. A língua fica presa. Há um bloqueio na língua, na fala. Um impedimento para que eles viessem a falar, como se fosse um mudo, né? Como se fosse uma pessoa muda. Tem esse bloqueio. E o que o anjo faz lá com a jumenta? Ele toca a jumenta e solta a sua língua. E ela fala com Balaão, né? Ela fala com Balaão. Inclusive também Balaão não se assusta. Ele bate o maior papo com a jumenta. A jumenta fala: por que tá me batendo? Balaão poderia correr, né, irmão? Já pensou você? Né? A jumenta fala: por que tá me batendo? Você saia correndo, irmão, desmaiado, como a irmã dizia. Mas o Balaão não. Ele fala: estou te batendo porque você tá prendendo aqui meu pé na parede aqui da vinha. A jumenta replica: mas eu já fiz isso outra vez? Não, você não fez. Então, eu estou fazendo isso. Porventura não sou a tua jumenta preferida? Você é. Ele bateu o maior papo com ela também, né? E por que Balaão também bate o maior papo com a jumenta e ele não sai correndo? Porque Balaão vive em uma época, para você ter noção, Balaão viveu na época de Moisés, para quem não sabe, viu? Balaão viveu na mesma época de Moisés, tá? E para Balaão isso também era normal, porque ele vive num tempo mais próximo da criação. Então Balaão sabia que animais falavam, que veio punição, e que animal deixou de falar por causa do pecado. Abraão provavelmente sabia de tudo isso. Agora nós não, nós já estamos aqui há quase 4.000 anos depois de Balaão. Então para nós hoje já está bem mais distante. Essas informações já se perderam. Então para Balaão já era quase normal isso aí, né? Então quando o animal fala, ele já sabe, e também Balaão, ele era um profeta, para quem não sabe. Então ele era dia e noite ali envolvido com o mundo espiritual, e ele sabia dessas coisas. Então ele não se assusta. Tá? Então, irmãos, recapitulando, possivelmente os animais falavam, perderam a fala por causa do pecado da serpente, que era o líder, tá? A serpente era o líder, era a mais astuta de todos os animais da terra, era líder, e a serpente falava, tá? Podemos aqui afirmar que isso era normal, a serpente falava, até porque Eva não sai correndo, Eva não se assusta, e ela dá lugar para esse papo se desenvolver, essa conversa se desenvolver entre ela e a serpente.
Então vamos lá. E disse a serpente, né? A serpente falou, é assim que Deus disse. Olha que nós lemos aqui no versículo 1. É assim que Deus disse, não comerás. Vamos ler de novo, só um pouquinho do versículo primeiro. A serpente disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha só, e a serpente disse à mulher, é assim que Deus disse? É uma pergunta para a mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente está perguntando para a mulher. Ó, mulher, Deus falou o negócio para vocês. Ele falou para vocês não comer de toda a árvore que há no jardim. Foi isso? Foi? Foi isso? Agora eu pergunto a você, irmão. Foi isso que Deus falou? Foi. Deus falou assim, ó, não comerei de toda a árvore do jardim. Foi isso? Vamos ver o que é que Deus falou de fato? Vamos ver? Vamos lá para Gênesis, capítulo 2. Volta aí um capítulo atrás. Capítulo 2 de Gênesis. Vamos ver o versículo 16. Gênesis 2, versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Olha só, e disse, ordenou Deus ao homem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, de toda a árvore do jardim comerás livremente, certo? De toda a árvore do jardim comerás livremente. Agora vamos voltando para o capítulo 3, versículo 1. E disse a serpente à mulher, é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Não, Deus não disse isso. Foi o contrário, irmão, foi o contrário. O que Deus falou é, comerás de toda a árvore. Mas a serpente pergunta, Deus disse, não comerás de toda a árvore? O que é isso? Isso significa que a serpente não sabia da conversa entre Deus e o homem. A serpente não sabia. Daquela conversa lá, não comereis do fruto e tal. A serpente não sabia. É tanto que ela não sabia que ela faz a pergunta, mas a pergunta que ela faz é de maneira errada. Olha o que ela diz. É assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore? Sendo que era o contrário. Deus disse, comerás de toda a árvore. Pode comer de toda a árvore. E por que a serpente fala isso? Porque ela não sabe da história. Era um segredo entre Deus e o homem. E depois passou a ser um segredo entre o homem e a mulher. Detalhe, por que eu falei assim? Porque o segredo não era entre Deus e a mulher. O segredo era entre Deus e o homem. Deus não falou nada para a mulher. O capítulo 2, versículo 16, que nós lemos agora, é para o homem. Ali a mulher não existe ainda. Depois dali é que Deus vai criar a mulher, da costela do homem. Mas ali a mulher não existe ainda, está só o homem no jardim. Olha o que Deus disse. Então ordenou Deus ao homem, comerá de toda a árvore do jardim livremente. Então é uma ordem dada para o homem. Posteriormente, quando Deus cria a mulher, o próprio homem vai falar para a mulher. Olha, Deus me disse assim, aí ele fala para a mulher. Ok? Mas o segredo de Deus era com o homem, e depois o homem tem um segredo com a mulher. Mas o diabo não sabe de nada sobre esse segredo. Então o que a serpente fala? Deus diz para você não comer de nenhuma árvore do jardim? Isso quer dizer que ele não sabia. A serpente não sabia. Porque Deus nunca falou isso. Então a serpente está o quê? Jogando um verde para colher o maduro. A serpente joga um verde para colher o maduro. Porque a serpente queria saber que segredo era esse. A serpente sabia que tinha um segredo, mas não sabia qual era. Porque a serpente percebia um segredo no ar, um clima de segredo e tal, né, no ar, mas não sabia qual era. Ela queria saber. E vale lembrar que essa serpente agora, ela está incorporada por Lúcifer. Aí você vai dizer, pastor, é por isso que a serpente falou. Porque ela tem um espírito maligno nela agora. Não, não foi por isso. Até porque assim, mesmo que por causa do espírito maligno que tem nela, ela falasse, mesmo assim a Eva se assustaria. Se entrar um demônio no cachorro, o cachorro falar, tu sai correndo, tu desmaia. Né? Eva não sabia que tinha um demônio na serpente. Eva não sabia. Para Eva, a serpente estava normal. Como nos outros dias, tudo normal, segue tudo normal. Mas estava na serpente agora Lúcifer. Tá? Lembra que nós falamos ontem
que a região ali do Éden, que Éden não é jardim, Éden é região. E nessa região tinha um jardim. Então o jardim não é todo o Éden, o jardim é uma parte do Éden, está no lado do Oriente. Mas o restante ali, o Ocidente, o Norte, o Sul, está tudo vazio. E quem está lá? Lúcifer. E nós mostramos isso ontem, né? No capítulo 28 de Ezequiel, estavas no Éden, jardim de Deus e tudo mais, né? Então Lúcifer estava lá. E ali quando ele cai, ele permanece lá. Ele e seus demônios, não todos. Milhões de demônios vão morar no abismo, outros vão ficar presos junto do rio Eufrates. Esses que estão presos junto ao rio Eufrates faz parte desses que estavam lá no Éden, tá? Região do Éden, até porque o rio Eufrates saiu dali. Lembra que nós lemos ontem? Do Éden saiu um rio que se divide em 4 braços, um deles se chama Gion, o outro é Pison, o outro é o Tigres e o outro é o Eufrates. Então, vários demônios, milhões de demônios ficam presos junto ao rio Eufrates, ou seja, na região do Éden. E o que esses demônios faziam ali? Ali era a casa deles. Quando eles caem, eles permanecem lá, agora em forma de prisão. O lugar se torna uma prisão, uma jaula, uma gaiola. Eles estão presos, não podem sair. Porque a chave está na mão do casal. Adão e Eva têm a chave. Porque foi isso que Deus disse: olha, a terra é de vocês, dominai-a e sujeitai-a. Então vocês mandam na terra. Só o homem tem a chave. Entendeu? Então, alguém precisaria abrir a porta desta prisão, dessa jaula, para que esses demônios saíssem. Só que os demônios não podem sair todos de uma vez só. Demônios trabalham dentro de uma legalidade. Aprenda isso aqui, mas que é muito importante. Demônios trabalham dentro de uma legalidade. Existem prisões, existem locais, existem portas no mundo espiritual, portais, e os demônios trabalham dentro de legalidade. O diabo não pode fazer o que ele quer. Satanás não pode fazer o que ele quer. Lembra que para tocar em Jó, o diabo pediu permissão de Deus? Por quê? Porque o diabo não pode, era só chegar e tocar em Jó, mas ele não pode, tem uma legalidade, tem algo que proíbe, tem algo ali prendendo, tem uma porta fechada, ele não pode entrar. Alguém tem que abrir essa porta. No caso ali de Jó, o próprio Deus abriu, disse: vai lá, toca no Jó, te dou permissão. Então o diabo trabalha com legalidade, né? Legalidade. Lembra do Gadareno? O diabo poderia muito bem sair e ir para onde ele quisesse. Mas ele não pode ir para onde ele quer. O diabo não tem escolha. O diabo não vai para onde ele quer. O que é que o demônio lá, a legião do Gadareno falou? Olha, Jesus, já que tu vai nos expulsar, por favor, não nos mande para fora da província. Não nos mande. Por quê? Porque ele sabia que para onde Jesus mandasse, eles tinham que ir. E é legalidade. Já que são eles que têm o domínio, eles vão para onde quer. Mas não é assim. Eles vão para onde Jesus mandasse. Então não nos mande. Por favor, nos permita entrar nos porcos. Aí Jesus disse: vai. Só depois que Jesus disse vai é que eles podem ir. E quando ele não diz vai, os demônios não podem ir. Por quê? Porque existe uma legalidade. Tem que ser liberada uma palavra. A palavra libera, a palavra abre portas, a palavra... Entendeu, irmão? São legalidades. Então os demônios trabalham dentro desta legalidade, ok? No caso ali, eles estão presos no Éden. Lúcifer e todos os trilhões, ou quem sabe quadrilhões, quintilhões de demônios que caíram, que pecaram, estão presos ali no Éden. Pastor, mas cabe tudo isso ali no Éden? Cabe. Lembra que no Gadareno, só dentro do corpo de um homem, dentro do corpo de um homem, tinha uma legião. O que é uma legião? 6.000 demônios. 6.000 demônios. Dentro do corpo de um homem. Qual a altura do Gadareno? Sei lá, vamos botar 1,80 m. Digamos que o Gadareno tinha 1,80 m de altura, né? Pesava aí 80 quilos, 85 quilos. Gadareno, dentro de um homem desse tamanho, com esse peso, tem 6.000 demônios. Isso quer dizer que um espaçozinho pequeno cabe milhares de demônios. Então no Éden estava esses milhões ou bilhões ou trilhões de demônios que caíram, ok? Estavam ali presos, enjaulados. Só podem sair, irmãos, dali de um por um, né? Através de legalidades que forem sendo criadas. De acordo com a legalidade que é criada, vai sair 1, vai sair 10, vai sair 1.000, de acordo com a legalidade que for criada. Primeiro passo
o diabo sabe que um deles tem que sair, para poder depois os outros virem também. Para esse um sair, tem que criar uma legalidade. Qual é a legalidade? A terra pertence a quem? Ao homem e à mulher. Quem tem a chave? O homem e a mulher. Só ele pode abrir. Então o diabo ele vai tentar influenciar a mulher para abrir essa porta, para destrancar esse cadeado. A mulher tem a chave. A mulher é a senhora da terra junto com o homem. Uma vez que ela se torna obediente ao diabo, quem é maior? É o obediente ou o obedecido? Quem é maior? É o que é obedecido ou o que obedece? É o que é obedecido. Quem está obedecendo? Eva. Então Eva agora se torna menor. Quando Eva se torna menor, automaticamente o diabo se torna maior. Veja, Eva é a serva, o diabo é o senhor. Porque se você me obedece, eu falo assim, faça isso, você faz, automaticamente você me deu legalidade para eu ser o teu senhor e você ser meu servo. Você fez o que eu mandei. Entendeu? Essa é a legalidade que vai ser criada. Quando o diabo se torna senhor e a Eva se torna serva, o diabo não pode mais ficar preso, ele tem que sair, porque agora ele é senhor e Eva é serva. Entendeu? Então essa é a legalidade que ele quer. Ele quer a obediência dela. Ele manda ela fazer, como no fruto ela vai comer, obedeceu. É isso que o diabo quer. Então o diabo ele vai fazer o quê? Ele vai incorporar uma serpente. Ele vai se esconder, se camuflar no corpo de uma serpente. E Eva não percebe nada. E ele vai jogar um verde para colher o maduro. Olha só a estratégia de Satanás. A estratégia de Lúcifer. Tá? Olha o que ele vai dizer. É assim que Deus disse: não comereis de nenhum fruto do jardim. Claro que Deus não falou isso, irmão. Claro que não. Então o diabo está jogando um verde para saber de fato o que foi que Deus disse. O que ele disse? Comerei de todo fruto. Só que a Eva agora vai entregar a paçoca. A Eva agora vai revelar o segredo. Olha o que a Eva diz. Não. Vamos ler o versículo primeiro de novo? Vamos lá. Capítulo 3, versículo 1. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Olha só, a serpente pergunta: é assim que Deus disse: não comereis do fruto, de todo o fruto que há no jardim? Claro que Deus não falou isso, né? Mas a serpente fala: não é assim não, está errado. O que Deus disse é: de todo o fruto do jardim comereis. Foi isso que Deus disse. Aí a serpente: peguei, então é isso, né? É só isso que eu queria saber. Entendeu? Então a serpente jogou um verde para colher o maduro. E a Eva, boba, entregou. Revelou o segredo. Uma vez o segredo revelado, já fica mais fácil. O diabo é estratégico. Por isso que às vezes nós não podemos revelar, né, alguns segredos que temos com Deus. Porque isso faz com que o diabo encontre facilidade, encontre brecha, encontre legalidade para trabalhar. Eva já revelou o segredo. Deus não falou isso. O que Deus disse foi: comerei de todo o fruto que há no jardim. Podemos comer de todo ele. Agora, do fruto que há no meio do jardim, ou seja, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ok? Fruto da árvore da ciência. Falamos dele ontem. Do fruto que há no meio do jardim, não comereis. Tá certo, irmão? Até aí, tá certo. Realmente Deus falou isso. Do fruto que há no meio do jardim, não comereis. Até aí tudo bem. Agora Eva acrescenta: nem nele tocareis. Vamos ver de novo aí? É o versículo, esse aí agora qual? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Olha, nem nele tocareis, para que não morrais. Tá, Deus falou isso? Em parte sim. Deus falou: do fruto não comereis. Mas Deus falou: não nele, nem nele tocareis? Falou? Vamos voltar de novo aqui no capítulo 2, versículo 16. Vamos ver o que de fato Deus falou. Se ele mandou só não comer ou não comer e nem tocar. Vamos ver o que ele falou no capítulo 2, versículo 16.
E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Dela não comerás. Deus não falou para não tocar. Ele falou para não comer. Para não comer. Já a Eva vai acrescentar algo ali a mais. Ela fala, Deus falou para não comer e nem nele tocareis, para que não morrais. Deus falou para não tocar? Falou não, irmão. Porque ele falou para não comer. Para não tocar, ele não falou nada. E aonde Eva roubou isso? Já viu aquela história do telefone sem fio? Você fala para alguém, assim, no ouvido de alguém, olha, eu quero comer feijão. Fala para a pessoa. Aí a pessoa fala para o outro, olha, ele disse que quer sabão. O outro fala para o outro, olha, ele disse que é amigo do João. No final, irmão, chega a Sebastião, né? Quer dizer, quem conta um conto, às vezes aumenta um ponto, né? Eva fez isso. Porque Eva não ouviu da boca do próprio Deus. Deus falou para Adão e Adão contou para Eva. Entendeu? O que Deus falou para Adão? Comerei de todo fruto do jardim livremente, mas da árvore do conhecimento do mal não comereis, por um dia que dele comer certamente morrerá. Adão conta para Eva, a Eva já entende. Não comereis e nem nele tocareis. Não, Deus não falou isso, tá? Deus não falou isso. Nesse momento, Eva está aumentando, inventando, tá? Ou seja, falando algo que não existiu. Então já começa aí o probleminha. Quando você aumenta, quando você fala que você não viu, quando você fala que isso aconteceu sem que não tenha acontecido, né? Ah, foi assim, certo, você viu? Não, não vi, então pronto, então não fala. Porque isso aí pode criar legalidade, isso aí gera legalidade para o diabo entrar mais ainda. É como se fosse uma brechazinha que ele enfia uma cunha, e aí aquela brechazinha vai se abrindo, ele enfia outra, e aí se enfia outra, pensa que não cabe ele, aí ele entra totalmente. É assim que o diabo trabalha, é um processo. Começa ali por revelar o segredo, daqui a pouco começa por aumentar alguma coisa. Tem pessoas que gostam disso, de aumentar, né, irmãos? Tem gente que gosta de aumentar, né? Ele viu ali uma coisa de um jeito, ele já fala de outro. A pessoa estava ali conversando com alguém, ele já fala assim, olha, teu marido estava lá no maior agarra com aquela moça. Entendeu? Quer dizer, já aumenta, né? Ele vê uma coisa e já fala totalmente diferente. E isso aí já é uma influência maligna. Nisso aí o diabo já trabalha. Porque o diabo precisa de legalidade. Ele precisa de quê? De mentiras, né? Às vezes a pessoa não mentiu. Aliás, ele não inventou, mas ele aumentou. Ele não inventou. Existiu aquilo? Existiu, mas não daquele jeito. E a pessoa vai e aumenta, né? Já viu? Tem pessoas que na própria revelação, profecia, Deus fala assim, olha, diga para o meu servo que eu estou com ele, mas que ele tem que chegar mais à minha presença. Diga lá. Aí eu chego e diz, assim diz o Senhor, meu servo, eu estou contigo, mas tu precisa se consertar, tu precisa confessar o teu pecado, senão eu vou te punir. Não, Deus não falou isso. Deus falou assim, ó, diga a ele que eu estou com ele, mas que ele se chegue mais à minha presença. Então fale o que Deus falou, irmão. Não aumente. Tem gente que quer enfeitar e fica aumentando. E aí é a hora que o diabo entra. Porque o diabo entra exatamente aí, aonde as pessoas aumentam, aonde as pessoas inventam. Isso aí é pecado. E no pecado o diabo entra. Entendeu? Quando a pessoa aumenta, o que é isso? Já é uma mentira. Ela está inventando, ela está mentindo. Deus falou para ela não tocar na árvore? Não, Deus não falou. E por que ela falou isso aí? Ela está mentindo. É mentira. É mentira. Então, ou seja, já criou uma legalidade para o diabo entrar. Então, vamos continuar lendo aqui, para a gente poder... Senão a gente não chega no final nunca. Vamos lá, continuar lendo. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha só, irmão, a serpente já começa agora a usar o seu poder de persuasão. As pessoas que vão vender algo para alguém,
ele já começa elogiando esse alguém, né? Minha princesa, ô meu rei, senta aqui, olha só esse produto aqui, ó, tá, isso aqui combina, essa roupa aqui é a sua cara, isso aqui é não sei o quê, né? Assim, vai elogiando você, né? Essa roupa aqui é bonita, e combina com você, não sei o quê. E a pessoa vai se sentindo, daqui a pouco a pessoa quer aquela roupa, né? Olha isso aqui, isso aqui. Então, poder de persuasão. E é exatamente o que o diabo vai fazer. Olha, você não vai morrer. Fique tranquila. Quem disse que você vai morrer? Não vai nada. A questão é porque Deus sabe que se você comer fruto, você vai ser igual a Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. Você vai conhecer tudo. Você vai conhecer de uma ponta à outra, do bem ao mal, da luz às trevas, do A ao Z, né? Do infravermelho ao ultravioleta. Você vai conhecer tudo. Você vai ter um conhecimento vasto, um conhecimento extraordinário. Sabe o Criador, sabe Deus que vem aqui no jardim, que tem esse poderzão todo aí, que sai voando e tal. Pois é, você vai ser igual a ele. Ok? Se você comer essa árvore aí, ó, tem um poder extraordinário. Um conhecimento absurdo. Por isso que ela é chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer, você vai ser igual a Deus. Você vai ser um ser divino. Um ser divino. Olha só, irmãos. Se Eva comesse, ela passaria a ser um ser divino? Não, porque ela já era. Só que ela não sabia que era. Tem coisas que você já é e você não sabe que é. E aí o diabo te faz uma proposta e você aceita a proposta para poder ser aquilo que você já era. Só que você não sabia que era. Entendeu? Eva já era um ser divino. Adão já era, sim, um ser divino. Por quê? Porque vieram de Deus. Deus soprou uma parte dele, o ruach, pneuma. Uma parte dele foi colocada dentro do homem. Então, o homem já é um ser divino. Já é. A diferença é que ele ainda não conhece todas as coisas, porque algumas coisas estão ainda ocultas aos seus olhos. Ele está ali como um aprendiz, um ser divino, mas que está aos poucos conhecendo todos os mistérios do universo, todos os mistérios do céu, da terra. Mas ele já é um ser divino, mas ele não tem consciência disso, não tem noção disso. Ia chegar o momento certo que ele ia ter todo o conhecimento? Sim, sim. Imagino eu que aos poucos o homem vai recebendo. Agora aqui é a imaginação. E daqui a pouquinho nós vamos ver que há uma certa lógica para isso. Que aos poucos ele está recebendo conhecimento. Mas não de uma vez só. Porque a proposta de Satanás é essa, é te dar tudo de uma vez só, pelo caminho mais fácil. Para que ficar estudando anos e anos? Sendo que você pode receber dentro de poucos minutos. Essa é a proposta de Satanás. Pega um atalho. Pega um desvio. Para que ir por essa estrada que é tão longe? Vai por essa outra aqui, ó, sai na frente, é um atalho. Para que ficar estudando e orando e buscando e jejuando, sendo que você pode receber isso aqui, ó, num passe de mágica. Caminho mais fácil. É a proposta de Lúcifer. Deus estava dando conhecimento ao homem de forma gradativa. É o que Deus quer fazer comigo e com você. Por isso que é importante você estar nessa live, aprendendo dia após dia. Conhecimento gradativo, isso é saudável, saudável. Jesus precisou estar 3 anos e meio com seus discípulos, ensinando dia após dia, dia após dia. Depois, o que o Espírito Santo vai fazer é fazer eles lembrar do que eles aprenderam. Jesus falou assim: o Espírito de meu Pai vos lembrará de tudo aquilo que vos ensinei. Tem pessoas que recebem de uma vez só? Tem, eu fui uma delas. Mas isso são casos específicos. Eu já falei no começo, houve uma necessidade para isso, não é todo mundo que vai ser assim. Deus quer te dar, quer, mas de forma gradativa. Você vai estudando, eu vou te ensinando, alguém vai te ensinando, nós vamos lendo junto, vamos aprendendo, vamos crescendo. Isso é crescer, tá? Ninguém começa, quem nasce grande é monstro. Monstro já nasce grande, né? Monstro já nasce grande, já viu? Você não vê um monstro nascendo pequenininho e crescendo, não. Monstro já nasce grande, grandão. Quem nasce grande é monstro. Ser humano nasce pequeno e cresce. O que Deus quer é que você cresça, mas de forma saudável. E crescer de forma saudável é de forma gradativa, cada dia um pouquinho mais. Deus estava dando conhecimento para o homem, com certeza. Com certeza. Cada dia ele tinha um novo conhecimento, né?
Observe que ele não vai ter conhecimento só depois da árvore. Antes da árvore, ele já tem conhecimento. Veja que Deus traz a ele todos os animais e ele coloca o nome de um por um. Você vai se chamar leão, você se chama leopardo, você se chama tigre, você se chama onça, você vai se chamar elefante, você aí se chama zebra, enfim. Ele vai botar o nome de cada um deles. E detalhe, não é só colocar nome é fácil. O difícil é você colocar e depois se lembrar do nome de todos os milhares, né, ou milhões de espécies que existem na Terra. E haja vista, vale lembrar isso aqui, que na época de Adão e Eva havia muito mais espécies do que nos dias de hoje, porque um bocado aí morreram, né, desapareceram com o passar do tempo, né, entraram em extinção. Então imagine, na época tinha mais espécies do que hoje, e Adão colocou o nome de tudo e ainda lembrar o nome de tudo isso. Como é que o senhor sabe que ele lembrava o nome? Como é que eu vou saber hoje que onça é onça, tigre é tigre? Porque alguém me contou. Mas para esse alguém me contar, alguém contou para alguém. E alguém contou para alguém, contou para alguém. E o primeiro alguém que contou, Adão e Eva. Então eles sabiam. E contaram para os filhos, que eles contaram para os netos, para chegar em nós. Ok? Então, para se lembrar de tudo isso, tem que ter uma inteligência extraordinária, fora do comum, né? Descomunal aí. E Adão tinha isso, essa inteligência. Adão usava 100% do cérebro, 100% da capacidade, né, intelectual. Adão usava. Tá? Adão usava. Olha só, irmãos. A história diz que Albert Einstein, que foi um dos maiores gênios, né, da ciência, um dos homens mais inteligentes da história, ele chegou a usar, há quem diga que ele usava entre 8 a 12% da capacidade, né, cerebral, capacidade intelectual. De 8 a 12. Né? Vamos colocar na média 10%. Com esses 10%, ele consegue fazer o que ele fez. Revolucionou o mundo com seu conhecimento científico. Com 10% de capacidade. Adão usava 100%. Tá? Adão e Eva usavam 100% da capacidade. Então, Deus está ali, cada dia eles estão evoluindo, cada dia estão conhecendo mais. Por quê? Porque são seres divinos. A diferença é que eles não conhecem tudo como Deus conhece, mas já são seres divinos. Ok? Então, aos poucos, Deus está revelando. E quando chegar no momento certo, eles vão estar no nível de Deus, conhecendo tudo, mas na hora certa. A árvore da ciência do bem e do mal ali seria a cereja do bolo. Seria o último estágio de conhecimento, o ápice, o topo. Era ali que eles iriam chegar. Mas para chegar ali, eles iriam passar por várias emanações, como diz aí alguns sábios, né, da história judaica, diz que há 10 emanações que o ser humano tem que passar para chegar a um nível elevadíssimo, né? Aí me chama, dá o nome das emanações, eu não me lembro aqui de cabeça, mas tem em hebraico Hesed, Gevorah, que é força, né? Hesed, que é sabedoria, Emuná, que é fé, e assim por diante, né? São 10 emanações, né? E o homem deveria passar por todos esses estágios, até chegar à última, que seria a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que o diabo interrompe isso aí. E o homem, a mulher, no caso, o homem cede e aceita esse interrompimento, né? Então, Deus queria dar esse conhecimento? Queria, e estava dando. Qual a forma que Deus usava para dar esse conhecimento? Não sei. Mas talvez Deus usava algo parecido. Deus usava algo parecido com a árvore da ciência do bem e do mal. Nós vamos, daqui a pouquinho, vamos perceber isso aí. Que Deus usava algo parecido. Provavelmente o homem e a mulher já teriam comido outros tipos de árvores, se levarmos em conta que literalmente é uma árvore mesmo. Ontem falamos disso, que isso pode ser uma árvore literal, com raízes, caules, galhos, folhas, frutos, uma árvore literal, como também pode ser uma árvore simbólica, tá? Que seja outra coisa. Pode também ser. Não, pastor, é árvore, a Bíblia diz que é árvore, ok. Mas a Bíblia também chama Abraão, Isaac e Jacó de árvores, né? A árvore genealógica. E aí, Abraão é uma árvore ou um ser humano? Um ser humano. Mas é chamado de árvore genealógica. Então, às vezes, a Bíblia fala de coisas, né? De forma simbólica para falar de outra coisa. Então, a Bíblia chama... Por exemplo, há um versículo que fala com Maria. Acho que foi Isabel falando com Maria. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o
fruto do teu ventre. Quem era o fruto? Jesus. Para aí, Jesus é fruto ou é ser humano? Ser humano. Ele não é um fruto, ele não é uma maçã. Jesus não é uma melancia, é um ser humano. E por que ele diz? É o fruto. Porque às vezes a Bíblia usa essa linguagem simbólica, alegórica, para falar de outra coisa. Então essa árvore pode ser uma árvore, literalmente falando, né? Ou pode ser uma outra coisa. Ali fala que é a árvore da ciência. Pode ser uma espécie de livro, alguma coisa que tem códigos secretos que dá conhecimento, enfim. Tem várias opções aí, várias, né? Mas de maneira que provavelmente o homem e a mulher já teria comido de algo parecido. Vamos chamar de árvore. De árvores, né? Menores, com conhecimento ainda menor. Eles estão crescendo, cada dia um conhecimento a mais. Porém, as árvores que eles comeram não era nem de longe comparado com aquela árvore agora que ela está vendo. E cada vez que ela comia uma árvore, ela sentia evoluindo, o seu intelecto, a sua inteligência evoluindo, tá? Cada vez que comia de um fruto de uma árvore, de outras árvores, ela ia se sentindo evoluindo, ganhando mais conhecimento, chegando mais longe. E quando agora ela vê essa árvore e a serpente fala, essa aqui, ó, vai te dar um conhecimento tão grande, tão grande, tão grande, que você não vai apenas evoluir um pouco mais, você já vai ser igual a Deus. Ok? Vamos continuar lendo? Viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto. Olha aqui. E viu a mulher que aquela árvore era boa para comer. Vamos lá, bora ver passo a passo. E viu a mulher que a árvore era boa para comer. O que é isso? Apetitosa. Opa, isso aqui é bom para comer. Como é que tu sabe? Né? Você olha ali para um tipo de fruto, ele está todo feio, todo preto e queimado. Isso aqui não é bom, não. Aí tu olha para o outro ali, está bonito, viçoso e tudo mais. Tá, opa, isso aqui é bom para comer. Então, pelo teu olhar, tu sabe se é bom ou não para comer. Então, ela olhou, o fruto era bonito, bom para se comer, né? E era o que mais? Bom para se comer? Agradável aos olhos. Agradável aos olhos, como eu falei, né? Bonito e tal. E o que mais? E árvore desejável para dar entendimento. E árvore desejável para dar entendimento. Olha só isso aqui, irmão. Chama tua atenção para esse detalhe aqui, ó. E árvore, ela viu que era árvore desejável para dar entendimento. Opa, para aí. Vamos usar agora a lógica de novo. Eu olho para uma árvore, um pé de laranja. Como é que eu sei se esse aqui, ó, essa árvore aqui, ela é boa para dar entendimento? Como é que eu sei disso? Para eu saber disso, eu tenho que ter experimentado outras vezes, né? Ela já comeu dessa árvore alguma vez? Não. Não. Por exemplo, imagina que você nunca comeu na vida uma jabuticaba. Você nunca comeu. Você nunca nem viu, né? Ou talvez já viu, mas nunca comeu. Como é que tu sabe assim? Essa jabuticaba aqui, ó, ela é boa para curar de dor de cabeça. Se eu comer ela. Como tu sabe? Tu já comeu ela alguma vez? Tu já comeu? Né? Imagina que você nunca viu uma folha de capim santo, né? De erva cidreira. Aí você olha assim, ó, essa folha aqui é boa para curar de dor de barriga. Tá? Tu já comeu, tu já tomou o chá dela alguma vez? Já? Já experimentou? Te curou? Sarou a tua dor de barriga, de cabeça? Já? Porque para tu saber, tu tem que experimentar uma vez, aí na próxima vez, tu vai falar para alguém, isso aqui ela é boa para curar isso ou aquilo, que você já experimentou. Eva nunca experimentou aquela árvore. E como é que ela vai dizer? E vendo ela que a árvore era boa para dar entendimento. Ela olhou e percebeu que a árvore era boa, só no olhar. Só em olhar. Em olhar ela percebe, a árvore é boa para dar entendimento. Como é que ela percebe isso? Aí eu chego à conclusão que Eva, possivelmente, já havia comido, experimentado de outros tipos de árvores parecido com essa. Parecido. Entendeu? Por exemplo, eu experimentei, por exemplo, um melão. Eu já comi um melão. Docinho, tá, um sabor gostoso, tudo mais. Dia seguinte, eu experimento um mamão. É parecido com melão, tem um gostinho mais ou menos parecido, tá lá. No outro dia, eu vejo uma melancia. Eu nunca comi melancia. Eu vejo lá uma melancia. Quando eu vejo a melancia, e que tem talvez uma aparênciazinha ali com melão, com mamão, tenta ali puxar um pouco de aparência,
Aí eu já percebo, opa, isso aqui deve ser doce também. Assim como o melão era doce, assim como o mamão era doce, a lógica é, essa aqui também deve ser doce. Entendeu? Para eu poder saber, sem ter experimentado antes, só no olhar, é porque eu já experimentei algo parecido. Algo parecido. Né? Então, foi exatamente isso que aconteceu. Eva, provavelmente, possivelmente, experimentou algo parecido com aquela árvore. Ou seja, árvores inferiores. Conhecimento inferior. Ela já deveria ter comido um outro tipo de árvore, de fruto, que também dava conhecimento, mas não igual àquela. E por ela ter comido as outras, né? Quando ela viu aquela, ela percebeu. E vendo Eva que a árvore era boa para dar entendimento, porque parecia com as outras. Né? Era diferente? Era, mas tinha alguma coisa semelhante. Parecia um pouco com as outras. Aí quando ela olha, já percebe. É árvore boa para dar entendimento. Entendeu? Então, Eva estava crescendo no conhecimento. Ia chegar lá, na hora certa. Mas possivelmente ainda ia passar por outras etapas. Ia ter que comer outras árvores até chegar naquela. E ela já pulou a etapa, pegou uma talha e foi direto naquela árvore. Vamos continuar lendo? Uma mulher, então, entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Olha só, Eva pegou, tomou do fruto, comeu, levou para Adão. Adão também comeu, possivelmente houve um diálogo ali, Eva convenceu Adão, e comi, pequei, não sei o que, e Adão acabou comendo. Ou então Eva disse, olha, é boa mesmo, ó. Eu comi, já estou vendo tudo. Já estou vendo tudo, come aí também para você ver. E Adão, seduzido por aquilo, né, fascinado por aquele conhecimento a mais, comeu também. E os olhos de ambos foram abertos. E conheceram que estavam nus. Ou seja, até então eles não tinham consciência que estavam nus. Peladões, né? Pelados. Tá. Por que eles não tinham essa consciência? Porque isso aí, nudez, né, estar pelado, tudo isso fala de coisas terrenas. E Adão e Eva não tinham, né, eles não estavam tão ligados, ou de forma tão profunda, ao plano terreno. Por mais que eles morassem na terra, no mundo terreno, no mundo físico, eles estavam mais ligados ao espiritual. Lembra que nós temos existe em nós três seres, né? Existe um espiritual, que é o nosso espírito, existe um terreno, que é o nosso corpo, e existe uma alma aí no meio, que é a nossa consciência, a nossa mente, a nossa psique. A nossa alma, ela vai ser atraída ou para o espiritual ou para o terreno. Um dos dois vai atrair mais. Um dos dois vai nos puxar mais. Certo? Então, o Adão e a Eva estavam mais atraídos para o espiritual. Então, eles não tinham noção, assim, eles não ligavam para isso. Ficar nu, o que é ficar nu? Não estou nem aí. Não ligava, isso não fazia sentido. Porque eles estavam muito voltados para o espiritual. Eles estavam ali dia e noite no espiritual. Imagina, irmão, Deus aparece toda hora, conversa com você face a face toda hora. É esse o nível que está Adão e Eva. Diferente do Moisés, porque o Moisés vai conversar com Deus lá em algum momento, de vez em quando, ele subiu para o monte, e aí um dia viu Deus pelas costas, só uma vez, viu Deus pelas costas. Adão e Eva não, Adão e Eva via Deus todo dia. A Bíblia diz que todo dia, pela viração do dia, Deus vinha lá para conversar com Adão e Eva, bater papo. Então, o nível espiritual, com certeza, Adão e Eva falavam com anjos e tudo mais. O nível espiritual que eles estão é muito elevado. Se eles estão, nesse nível espiritual tão elevado, eles estão sendo puxados mais para o espiritual do que para o material. Para eles não faz sentido nudez, estar pelado, nada disso faz sentido. Né? Quando eles comem, os olhos se abrem. Ou seja, o que é isso? O que é os olhos se abrirem? Agora, além do conhecimento espiritual, eles passam também aquele conhecimento terreno. Eles passam agora a ver a terra, as coisas da terra, as coisas que aqui existem. É aí que o conhecimento terreno vem para a vida deles. Os olhos se abrem para a terra. Para a terra. E agora eles são mais puxados para a terra do que para o espiritual. Eles vão dia após dia deixando a ligação e conexão com o espiritual e vão se tornando mais fortes na terra, mais presos na terra. Ok? Vamos continuar lendo.
E ouviram a voz do Então foram abertos os olhos. Isso. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Pode continuar. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondido. Olha só, irmãos, um detalhe aqui. Deus agora, para poder se comunicar com o homem, ele tem que usar a linguagem antropomórfica. Até então, Deus falava com o homem normal, o homem sabia de tudo, Deus sabia de tudo. Agora Deus tem que usar uma linguagem antropomórfica, porque o homem caiu de nível. O homem agora está num nível tão denso, tão baixo, que é o nível do ser humano, que Deus tem que descer de nível e usar uma linguagem antropomórfica para poder falar com o homem. Olha o que Deus disse. E disse Deus: Onde estás? Deus perguntou. Ele perguntou: Adão, onde estás? Irmão, será que Deus não sabia onde ele estava? Ou Deus não vê todas as coisas? Ou Deus não enxerga todas as coisas? Claro que sim. Claro que Deus vê tudo. Não há nada oculto aos seus olhos. Adão e Eva estavam escondidos. Será que Deus não sabia onde ele estava? Sabia. Mas Deus agora tem que perguntar. Por quê? Porque agora essa é a linguagem humana. Tem que fazer pergunta para saber onde é que ele está. Então Deus ele vem para falar com o homem como se fosse um outro ser humano, usando a nossa linguagem. Onde estás? Porque nós não sabemos. Se alguém se esconder atrás da parede, você não consegue ver. Mas Deus vê. Mas então, para ele poder falar o nível do ser humano, ele faz essa pergunta: onde estás? O que é isso? Linguagem antropomórfica. Vamos continuar lendo. E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, porque estavam nus. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que ficou proibida na cabeça? Então disse Adão: A mulher que me deste como companheira, ela te deu da árvore comigo. E disse Deus: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Conquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Olha só, a serpente aqui vai perder o seu cargo, o seu título de rei da selva. E agora ela vai ser maldita mais do que todos os animais do campo, da selva e tudo mais, né? Então ela perdeu o cargo dela aqui. Aqui ela perdeu o título dela de líder, né, dos demais animais. Continua. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está falando é uma profecia agora. A primeira profecia da Bíblia. Essa aqui é uma profecia acerca do Cristo que viria. Aqui Deus já promete a redenção. Deus já promete que viria alguém e esse alguém pisaria, esmagaria a cabeça da serpente. Aqui fala de Cristo lá na cruz do Calvário, ok? É a primeira profecia da Bíblia. Vamos continuar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição, com dor darás à luz filhos. Olha aqui, irmão, um detalhe. O Senhor disse: multiplicarei as tuas dores na tua conceição. Com dores dará à luz filhos. Olha o que Deus diz: multiplicarei as dores. Irmãos, a mulher já tinha tido filho? Nós cremos, nós pregamos que não, né? A Eva até então ela não tinha filhos, não é? Se ela nunca teve filhos, ela já sentiu dores? Parto? Não, porque ela não teve filhos. Ok. Se ela nunca sentiu dores de parto, como é que Deus diz agora aqui? Multiplicarei as tuas dores do parto. Só vai multiplicar aquilo que já existe. Se não existe dor ainda, ela não teve filho, como é que eu vou multiplicar as dores dela? Então isso aqui é mais uma dúvida que eu jogo para você. Eu falei lá no primeiro dia que eu ia jogar algumas dúvidas para você mastigar sozinho aí e tentar descobrir, né? Tá bom? Então, se ela nunca teve filho, como é? Se não teve filho, nunca teve dores. Se nunca sentiu dores, como é que Deus diz? Multiplicarei. Só pode multiplicar algo que já existe, né? Eu não posso multiplicar algo que nunca existiu. Não. Se nunca existiu, então ela vai ter dor a partir de agora. Para multiplicar é porque já teve.
Porém, uma dorzinha pequena, uma dorzinha bem fraquinha, e agora eu vou multiplicar, vou aumentar. A multiplicar é aumentar. Para aumentar, eu só aumento aquilo que já existe. Tá? E aí, como é que eu explico isso agora? Então, eu vou deixar você, né, mastigar isso depois, sozinho aí na sua casa, tentar resolver esse problema, tá bom? Não vou responder se ela tinha ou se não tinha, para não gerar polêmica. Vamos continuar. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto destes ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado. Quando és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Interessante isso aqui, ó. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os viventes. Tá? Olha só, Adão aqui, ele não sabia que Eva, se Eva não tem nenhum filho, Adão não saberia que ela teria filho no futuro. Ele não saberia. Vamos supor, usar a hipótese que aqui ela não tem filhos. Como é que Adão fala? O teu nome agora é Eva, porque tu é a mãe de todos os viventes. Que viventes? Eu não sou mãe de ninguém. Eu não sou mãe de ninguém. Como é que ele chama ela de mãe de todos os viventes? Será que ela já tinha filho ou não? Mais outras dúvidas aí para você mastigar aí, tá bom? E chamou Adão, o nome dela Eva, mãe de todos os viventes. Interessante que foi descoberto agora, recentemente, um tipo de DNA chamado DNA mitocondrial. DNA mitocondrial. Esse DNA mitocondrial, ele é um DNA que é passado de geração em geração, mas através da parte materna. Ou seja, e foi feito exames, testes em milhares de pessoas, mil e poucas pessoas em várias partes do mundo, e constatou que todas elas têm o mesmo DNA, ou seja, indicando que todas elas veio da mesma pessoa. Só que não revela que é de homem, mas sim da mesma mulher. Isso quer dizer que nós somos filhos de uma só mulher, da mesma mulher. Todos, a humanidade inteira, filho de uma mesma mulher. E aqui a Bíblia fala que ela será mãe de todos os viventes, né? Então isso prova que, de fato, a Bíblia está certa. Vamos continuar? Então disse o Senhor Deus, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Olha só, olha o que Deus diz. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. E quem falou isso? Deus. Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ou seja, o homem já era um ser divino, porém não sabia, não conhecia o bem e o mal. Ele não disse isso todo, né? Só ia conhecer na hora certa. Só que agora ele tem todo o conhecimento. E aí olha o que Deus diz: eis que o homem é como um de nós. Agora o homem é igual a gente. É como um de nós quem? Deus não está lá sozinho, né? Porque quando a gente fala assim, ó, existe Deus trino, né? Pai, Filho e Espírito Santo, tem gente que não consegue engolir isso. Isso não pode ser verdade, não pode ter três, é só um. Se é só um, como é que Deus diz? Eis como o homem é como um de nós, no plural. Nós é no plural. Nós é mais de um. Deus está falando para quem? É como um de nós. Porque Deus, eu sei, Deus ele conhece tudo. Mas quem é esse outro para que ele fala? É como um de nós. Né? Esse nós, esse outro, é igual a Deus também. Para Deus falar assim: esse homem é como um de nós. Né? É para um anjo que está falando isso? Não pode ser para um anjo. Porque o anjo não conhece as coisas que Deus conhece. Mas Deus fala para alguém: olha, aquilo que nós conhecemos, eu e você, o homem é como um de nós. Quem é esse alguém? Então a gente percebe que há mais de um compondo essa divindade. Há mais de uma pessoa. Né? No mínimo duas. Para poder ser nós, tem que ser no mínimo duas. E aí a gente consegue chegar à conclusão de que realmente existe o Pai, existe o Filho, e no caso a Bíblia fala que existe o Espírito Santo. Ok? Sabendo bem do mal. Tem mais alguma coisa? Vamos lá. Ora, Pai,
Então, do Senhor Deus, esse homem é como um de nós, sabendo bem e mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra e fora tomada. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Olha só, irmãos. Deus lançou o homem fora do jardim. Expulsou o homem, ele foi embora. Para onde? Para a terra, para lavar a terra. E aí Deus colocou um anjo no jardim para guardar a árvore da vida e colocou uma espada flamejante, uma espada de fogo, que rodeava, que andava ao redor do jardim. A espada andava, não era o anjo que andava, era a espada, ela sozinha. A espada caminhava ao redor do jardim, né? Então a gente percebe que as coisas de Deus, elas têm vida. Cadeira no céu tem vida, espada tem vida. Lá no céu, as coisas têm vida. Pastor, cadeira tem vida? Tem. Se você olhar em Apocalipse, lá fala que e do trono saíam vozes, né? Apocalipse 5, né? E do trono ouvi relâmpagos, trovões e vozes. Então o trono fala. Quem fala é porque está vivo. Então o trono no céu tem vida. O que é o trono? Uma cadeira. Então no céu o trono, a cadeira tem vida. A espada caminha, ela anda, né? Então as coisas de Deus, elas são assim. São diferentes das coisas da terra, né? Tudo no mundo espiritual possui vida. Então a espada, ela está andando ao redor do jardim. E o homem foi expulso do Éden. Foi lançado fora do jardim do Éden para lavrar a terra. Militantes missionários.